Aqui, o professor Zeca, professor de Geografia, deste canal incrível que tem aí por objetivo transmitir o máximo de conhecimento possível, garantindo a sua aprovação nos principais vestibulares. Somos da Fato Livre. Não se esqueça de inscrever em nosso canal, habilitar para receber todas as notificações e principalmente ficar extremamente informado e adquirir o máximo de conhecimento possível. Bom, na aula de hoje, aula 22 da disciplina de Geografia, iremos trabalhar sobre o continente africano. Esse continente que é rodeado, por inúmeros estereótipos de pobreza, de miséria, de subdesenvolvimento, dividido, classificado de acordo com o processo de regionalização, que sofreu historicamente e ainda sofre por o imperialismo realizado por grandes potências mundiais, entre elas destacando as potências do continente europeu. Para a gente começar a aula de hoje fazendo justamente uma introdução sobre a África e sobre suas características em geral, o continente africano é composto por 54 países, sendo eles, como vocês podem observar no mapa à minha esquerda, e propriamente absorver toda essa característica em relação ao domínio e até mesmo à divisão política. Infelizmente, nós apresentamos áreas na África que justificam a sua extrema pobreza, o seu extremo subdesenvolvimento. Situações evidentes ao clima semiárido, como na região do Sahel, dificultando a produtividade e principalmente o desenvolvimento de atividades voltadas ao setor primário, sem falar que durante todo o período imperialista, durante a partilha da África, grande parte das terras férteis, das terras destinadas para a produção, foram ocupadas pela população e pelas grandes potências europeias, deixando para a população local solos inférteis em áreas pouco desenvolvidas e climas secos, o que dificultam ainda mais todo o processo de habitação. O continente africano representado principalmente pela faixa da África subsaariana, que é a faixa do continente localizada ao sul, apresenta os piores indicadores relacionados ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia três indicadores principais: a educação, a partir do tempo de escolaridade, a saúde, a partir da expectativa de vida e até mesmo a renda per capita. O continente africano apresenta as piores taxas relacionadas a esses indicadores. Isso sem falar nas pessoas, os habitantes que vivem em situação de extrema pobreza, ou seja, sem recursos mínimos que garantam a sua qualidade e o seu desenvolvimento. Estamos falando aí do terceiro maior continente da Terra e o segundo mais populoso, com vários países extremamente populosos, mas que vivem em conflitos étnicos, tribais, que já duram um ano e infelizmente justificam esse extremo subdesenvolvimento do território. Aqui vamos falar justamente da regionalização do continente africano. Como vocês podem observar, a África está regionalizada em duas grandes faixas. A África do Norte, durante muito tempo também conhecida como África Branca ou África Islâmica, por situar países em que a maior parte da população representa ou pertence basicamente à religião islâmica. E aí estamos falando de países como Líbia, Egito, Marrocos, Tunísia. Em especial, destaco a Líbia, o Egito e a Tunísia, que foram notícias, principalmente após o ano de 2010, com as ocorrências da Primavera Árabe. Foram movimentos realizados em prol da retirada de governos ditatoriais. No caso da Líbia, Muammar Gaddafi, que já estava há mais de 42 anos no poder, ou seja, governos extremamente autoritários, sobre um regime antidemocrático, na luta da população local em retirar tais governantes. A parte da África subsaariana, durante anos, também foi conhecida como África Negra, por concentrar a maior parte da população negra dentro do continente africano. Lembrando que tanto a faixa norte quanto países da faixa subsaariana
são detentores de petróleo, inclusive na faixa norte participantes da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Grande parte das atividades econômicas são voltadas e mantidas no setor primário, ou seja, plantação, criação e extrativismo, e uma marca muito triste, levando em consideração o continente, é justamente os baixos índices de desenvolvimento humano e o baixo PIB, que representa essa característica local. Aqui nós podemos observar outros perfis de regionalização dentro da África. Entre eles, a regionalização por localidades, África Meridional, Setentrional, África Central ou até mesmo Ocidental e Oriental. E aqui nós temos a região conhecida como Maghreb, que reúne três territórios: Argélia, Marrocos e Tunísia. Maghreb, que pela religião islâmica, pela base árabe, simboliza basicamente terra onde o sol se põe, ou seja, ponto a extremo ocidente dentro do território, que é justamente a faixa mais ocidental da África do Norte. E ao sul do Saara, nós temos a região do Sahel, uma região que apresenta um clima semiárido e áreas extremamente desertificadas. Desertificação, lembrando e recapitulando essas informações. A desertificação, ela acontece quando o solo perde a sua capacidade produtiva, em decorrência de atividades rudimentares, realização de práticas de queimadas ou até mesmo atividades que são extremamente agressivas ao meio natural, ou seja, provocando toda essa perda da capacidade produtiva do solo, deixando famílias que necessitam do solo para realizarem suas atividades econômicas em situações ainda mais vulneráveis. A região do Sahel seria comparada aqui dentro do território brasileiro com o sertão nordestino, que também passa por esse fenômeno da desertificação. E aí nós temos, para fechar a base da nossa aula de hoje, a nossa atividade, ou seja, com o título O Continente Condenado, África em Chamas. É uma questão da PUC do Rio de Janeiro. As manchetes que atualmente são publicadas sobre a África, como as apresentadas acima, expressam o trágico quadro socioeconômico desse continente. Assinale a opção que não inclui um aspecto desse quadro, ou seja, as manchetes que atualmente são publicadas, representando situações que evidenciam na atualidade o continente que nós estamos estudando. É importante deixar claro que, infelizmente, muitos retratos em relação à doença, em relação ao subdesenvolvimento, são comentados e retratam o continente africano. Mas o continente africano também apresenta todo um histórico de ocupação, de subjugação e principalmente escravidão por parte da sua população. A questão A fala da baixa expectativa de vida de grande parte da população. Infelizmente, é um assunto decorrente, que a gente já visualiza há anos e este assunto ainda vem chamando muita atenção dentro do continente africano, onde muitos países não apresentam uma expectativa de vida sequer superior a 50 anos de idade. Letra B. O número significativo de africanos contaminados com a AIDS ainda se torna uma grande notícia evidenciada pelos veículos de comunicação sobre o continente africano. Ainda há um índice de contaminação em massa muito grande, e isso pode até inclusive ser justificado pela ausência de políticas públicas não realizadas dentro do continente, atenção básica e até mesmo tratamento em relação ao pré-natal, evitando que muitas crianças já nasçam sendo contaminadas estando contaminadas pelo vírus HIV. Os conflitos e guerras tribais envolvendo nações africanas. E aí nós podemos citar várias, dentre elas a Nigéria, que tem atuação sobre a faixa norte do Boko Haram, que defende principalmente a população que habita sobre essa localidade de maioria muçulmana, em uma área de solos secos, de baixa condição de produtividade e principalmente de falta de uma precária assistência por parte do governo. Além do Sudão, que passou por um processo de divisão no ano de 2011, dando origem ao Sudão do Sul
e a região de Darfur, que há anos luta para receber uma atenção maior por parte da população, por parte dos governantes que administram o continente africano. A D fala as guerras civis estimuladas pelas potências imperialistas europeias. De fato, essa não é uma notícia atual. Essa já representou grande parte dos processos de domínio realizados dentro do continente africano. Mas é importante deixar claro que todo o processo imperialista ele aconteceu no final do século XIX e início do século XX, na qual, pós Segunda Guerra Mundial, em razão do enfraquecimento político e econômico de muitas potências europeias, enfim, vários países africanos conquistaram a sua independência, período este conhecido como descolonização africana. Mas é importante relatar, durante todo esse processo, de fato, as potências imperialistas contribuíram para guerras, para conflitos civis entre os povos, entre a população do continente africano. Mas essa não é uma notícia atual, levando em consideração que ainda há, nós sabemos, um grande domínio europeu sobre o continente africano, mas isso sobre menor intensidade comparado com anos anteriores, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula que introduz toda a faixa do continente africano. Daremos continuidade nas próximas aulas falando sobre a África e sobre as suas características de modo em geral. Um grande abraço, não esqueça de curtir e comentar essa aula caso tenha gostado. E continue acompanhando todas as aulas aqui do nosso canal. E se inscreva para ficar atento a todas as notificações. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.